Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Cumprimentos, irmão, com a paz do Senhor. Amém. Pedi os irmãos para abrir a Bíblia no livro de Lucas. Lucas, no capítulo 19. E o tema proposto para este mês, né, mês de março, é atitudes que transformam. Falaremos um pouco da história de Zaqueu. No versículo 1 diz assim, 19, versículo 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu, e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus, aleluia. Eu creio aqui que todos já tenham lido ou até ouvido pregações sobre um relato desse encontro de Jesus com Zaqueu. A palavra vai nos dizer que Zaqueu, ele era um coletor de impostos, um homem rico, trabalhava para o governo de Roma, em Jericó. E os judeus, eles não gostavam muito dos publicanos, porque o publicano ele trabalhava colhendo imposto e muitas vezes eles acrescentavam a mais, para poder acrescentavam algo a mais e arrecadavam. Muitas das vezes era para o seu próprio benefício. O caráter então do publicano ele não era um dos mais confiáveis. Então, eles não gostavam, tiravam os publicanos como traidores, porque Zaqueu era judeu, e ele, assim, publicano, irmão, ele defraudava, ele, muitas das vezes, ao cobrar um imposto, era mais alto do que era estipulado por Roma. Então, os judeus achavam, eles traidores. A palavra vem dizendo que Zaqueu, ele procurava ver Jesus. Ele era um homem rico, ele era coletor de impostos, era chefe da sinagoga, e ele procurava ver Jesus, ele tentava. E a palavra vai nos dizer que ele não conseguia por causa da multidão, e ele era de baixa estatura. Mas aqui eu vejo que Zaqueu, ele tomou uma decisão, ele decidiu ver Jesus. E quando a gente decide algo nas nossas vidas, irmãos, a gente não desiste por qualquer barreira, Nenhum impedimento é o suficiente para fazer que nós desistimos. E foi assim com Zaqueu. Zaqueu, ele não desistiu por causa dessa barreira. E eu acho lindo aqui a atitude de Zaqueu. A primeira atitude de Zaqueu. Zaqueu é que ele corre depressa. Ele corre adiante da multidão para subir numa árvore, uma árvore para poder ver Jesus. Zaqueu ali, ele se esforçou. E muitas das vezes, a gente não quer se esforçar. A gente acha, que só o querer é o suficiente, Só o querer, só estar na casa do Senhor é o suficiente. Quando muitas das vezes Deus Ele quer ver o nosso esforço para estar perto dEle, para se aproximar de Jesus. Zaqueu aqui, ele se esforçou, ele subiu numa árvore para ver Jesus.
E muitas das vezes, irmão, a gente acaba parando por qualquer impedimento. Qualquer obstáculo que se apresenta no nosso caminho, a gente acaba parando, acaba nos frustrando. Às vezes, irmão, é o nosso irmão, às vezes é a nossa igreja. A gente, às vezes, acaba terceirizando, irmão, a culpa, né? E não nos tornamos responsáveis por ela. E muitas das vezes somos nós que deixamos nos abater por qualquer situação, né? E queremos desistir e olhar para trás. Mas aqui eu aprendo com o Zaqueu, que quando houver, irmão, obstáculos para você estar na presença de Deus, irmão, o Senhor, Ele quer ver o teu esforço. O Senhor, Ele quer te abençoar. Mas muitas das vezes Ele quer ver o que você tem feito, né? Para receber as bênçãos do Senhor. Zaqueu aqui, ele sobe na árvore, né? E ele olha na direção de Jesus. Eu fiquei imaginando aqui, Zaqueu, ele poderia até subir na árvore. Ele poderia até ver Jesus. Mas imagina Zaqueu, olhando lá. Se Zaqueu só tivesse a intenção de ver Jesus, ele ia subir, fazer aquele esforço, ia ver Jesus se aproximando, ia ver Jesus passando e assim sumindo da vista dele. Mas eu entendi aqui que Zaqueu, ele queria algo a mais. Zaqueu, ele não queria só ver Jesus. A intenção do coração de Zaqueu era muito maior, né? E foi assim que Jesus, ele olhou para Zaqueu. Zaqueu achou, irmão, que ele só ia olhar, só ia ver Jesus passando. Mas Jesus, irmão, olhou para Zaqueu. A palavra diz que o Senhor, quando olhou para cima, falou para Zaqueu: desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém pousar em tua casa, né? A gente olhando assim, o nosso ponto de vista, Zaqueu era muito grande, né? Socialmente, mas Zaqueu era pequeno. E muitas das vezes a gente acha que a gente precisa ser grande coisa para poder estar perto de Jesus. Às vezes a gente acha que precisa ter cargo. A gente acha que precisa, irmão, ser importante. Às vezes a gente acha, irmão, que precisa de ser dotada de tantas, né, coisas, de dons, capacidade para poder se aproximar de Jesus. Mas a palavra diz que Zaqueu, que ele era pequeno. Aos olhos humanos, irmão, ele era pequeno. E isso não impediu dele chegar perto de Jesus. Irmão, então quero te dizer, não deixa, irmão, os obstáculos que aparecem na tua vida te impedir de estar mais próximo de Jesus. Porque quando a gente decide estar mais próximo de Jesus, aparecem, irmão, pratos, né? O diabo, ele é astuto e ele prepara, irmão, pratos para poder nos tirar do foco. E Zaqueu aqui, ele tinha um objetivo e ele não deixou, irmão, né, de cumprir esse objetivo mediante as dificuldades que apareceu no caminho dele. E quando Zaqueu, ele olha para Jesus, Jesus chama ele para descer depressa. Aleluia. Jesus falou para Zaqueu: desce depressa. Desce depressa para quê? Porque hoje me convém pousar na tua casa, né? E hoje o Senhor fala para mim e para você: desce depressa, porque hoje me convém entrar na tua casa. Então, irmão, não fica desapercebido no culto, não fica, irmão, inerte, porque Zaqueu, ele aproveitou a oportunidade. E hoje o Senhor, ele nos dá mais uma oportunidade, irmãos, de sermos enxergados por Ele. Porque muitas das vezes, irmão, a gente quer ver Jesus, mas a gente não quer se esforçar. E hoje o Senhor, ele nos dá a oportunidade. Assim como ele fez com Bartimeu, né? Bartimeu, ele estava à beira do caminho, querendo ver Jesus. E ele não tinha outro recurso a não ser clamar. E muitas das vezes a gente entra pelas portas do Senhor, a gente quer ficar emudecido, né? Quando acaba o culto, a gente quer falar, a gente quer conversar. Mas quando a gente está, irmão, num momento propício de receber algo de Deus, a gente quer ficar emudecido, a gente quer ficar disperso, aonde o Senhor muitas das vezes quer nos abençoar. E a gente fica distraído. E o Senhor falou para Zaqueu: desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Zaqueu aqui, ele estava sendo um instrumento, irmão, de salvação para dentro da casa dele, né? Zaqueu não chegou na presença do Senhor endemoniado, com problema financeiro, enfermo, coisas que normalmente a gente, né, vê aí as pessoas se aproximando de Jesus para querer algo imediato. Não, Zaqueu não tinha problema nenhum. Zaqueu, ele queria, irmão, estar próximo de Jesus. E ele levou para a casa dele a salvação. Jesus entrou no lar de Zaqueu. Mas eu achei bonito, irmão, que Jesus, ele até entrou. Jesus, ele até conversou com Zaqueu. Mas a salvação só veio mediante
o arrependimento de Zaqueu. A palavra vai dizer que Zaqueu fala para Jesus: se eu tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicadamente. E tudo que eu tenho, metade eu dou aos pobres. Né? Ali houve uma evidência de arrependimento, né? O Senhor, Ele não quer, como a gente tem estudado aqui, não, fazer com que a gente melhore parcialmente, com que a gente fique só um pouco melhor, né? Ou então que a gente esteja melhorando. Não, a proposta do Senhor é transformação. E Zaqueu, nesse momento aqui, ele demonstra, irmão, uma transformação de mente. Quando ele resolve restituir, quando ele resolve se arrepender e abandonar as práticas, Zaqueu, ele entende ali, irmão, que era necessário essa transformação para que ele recebesse a salvação. E é uma coisa linda, irmão. Jesus, ele ia, né, entrar na nossa casa, né, por uma atitude nossa. Muitas das vezes, irmão, as nossas atitudes, mediante a presença do Senhor, faz com que a gente leve salvação para nossa casa. Porque muitas das vezes, irmão, pela nossa vida, pela nossa mudança, pela nossa transformação, que a gente ganha os nossos. E Zaqueu aqui, ele entra na casa dele decidido a ser transformado, decidido a abrir mão daquilo que ele tanto almejou, daquilo que ele tanto buscou. Zaqueu, irmão, ele era, né, rico por ganância. Ele tinha ali, irmão, ele defraudava, né? Ele pedia mais do que o Império Romano estipulava para poder enriquecer. E no momento que ele encontra com Jesus, imediatamente ele decide, irmão, dar metade de tudo do que ele conquistou para dar aos pobres, para restituir aquilo que ele defraudou. E somente assim, né, ele recebeu a salvação. E muitas das vezes, irmão, a gente tem a oportunidade, né, de nos arrependermos, como hoje. Hoje é dia de nós sentarmos à mesa do rei, né? E não podemos sentar de qualquer maneira. Não é porque a gente deixou de fazer uma coisa, mas continua praticando as outras, que a gente é digno de sentar nessa mesa. Nós temos que nos arrepender. Nós temos, irmão, que clamar ao Senhor o perdão dele, para que a gente venha sentar à mesa do rei. Então não perca tempo, né, de se arrepender. Faça uma autoanálise, né, sobre o que está acontecendo, o que você tem vivenciado, quais são as tuas lutas, aquilo, irmão, que muitas das vezes a gente nem percebe, aqueles pecados, irmão, de estimação, como a gente costuma falar, né? A gente tem alguns pecados de estimação que a gente vai levando, esquece, irmão, deles, acha até natural, que faz parte do nosso dia a dia, que possamos nos autoavaliar, né, nessa noite, e ver, irmão, aquilo que o Senhor lhe requer de nós, porque às vezes as bênçãos estão retidas na nossa vida, justamente porque a gente só quer ser tratado de um lado, ou mesmo de um jeito, somente até um certo limite, colocando limite para Jesus trabalhar na nossa vida. Até aqui está tudo bem, Senhor, até aqui está ótimo, passando daqui eu já não quero, porque vai me trazer muitas renúncias, eu vou ter que renunciar a muitas coisas, mas o Senhor, a proposta do Senhor para esse ano sobre as nossas vidas é transformação, e transformação não ocorre pela metade, transformação não é só um pedaço, não é só uma área. O Senhor, Ele quer transformar a minha e a tua vida. E o que você tem feito, irmão, para ser transformado por esse Deus? Será que você tem recebido essa palavra profética que é liberada aqui todos os dias na casa do Senhor sobre a tua vida? Porque muitas das vezes a gente entra aqui, escuta, mas sai ali fora e continua praticando as coisas, né? Que parece que a gente não escutou nada. A gente continua fazendo as mesmas coisas de antes. Mas é tempo, irmão, de nos arrependermos. É tempo de estarmos, né, firmes diante da presença de Deus. O Senhor, Ele não rejeita um coração contrito e quebrantado diante da presença dele, que muitas das vezes a gente acha que o nosso pecado, irmão, nos impede de chegar à presença de Deus, mas eu quero te dizer nessa noite que o amor de Deus é muito maior do que qualquer pecado que você tenha praticado. Então se arrependa, né? Se arrependa para que haja mudança na tua vida. É os fins dos tempos, nós estamos vivenciando grandes coisas, não sabemos o que vai ser de nós quando sairmos daqui. E hoje o Senhor, Ele nos dá a oportunidade de aproveitar, irmão, essa oportunidade para poder estarmos, né, diante da presença dEle como Ele quer. Retos, de coração sincero, coração quebrantado diante dEle. Então não perca
essa oportunidade que o Senhor ele tem liberado para mim e para a tua vida. O Senhor aqui, irmão, ele entrou na casa de Zaqueu, levando salvação para toda a casa dele. E o Senhor falou que ele era um filho de Abraão, né? O Senhor ele não rejeita ninguém, irmãos. Ele não rejeita, né? O pecado de Zaqueu fazia dele odiado por muitas pessoas, até pelos compatriotas deles, fazia dele odiado, mas o Senhor ele não viu isso. Tanto que quando o Senhor ele viu Zaqueu, ele não chamou o Zaqueu de coletor de impostos, de publicano, de defraudador, não. O Senhor chamou ele pelo nome. E o Senhor ele nos chama pelo nome, porque ele tem projeto sobre a nossa vida, projeto de mudança, projeto de transformação. A área que você acha que não tem mais jeito, a área da tua vida que tu acha que não tem mais solução, o Senhor ele quer transformar, mas muitas das vezes o Senhor ele não faz por causa de nós. Porque às vezes a gente olha para o nosso umbigo, a gente não quer, irmão. Às vezes, muitas das vezes, baixar a guarda. A gente tem dificuldade de pedir perdão. Nós temos dificuldade de nos arrependermos. E muitas das vezes as bênçãos do Senhor ficam retidas por causa do nosso orgulho e da nossa soberba. Então aproveite essa noite para se avaliar, né? E entender, irmão, que Deus ele requer de você. Né? Muitas das vezes a gente fica tão desapercebido e acha que são coisas de... Né, muitas das vezes são processos que a gente tem que passar. Não, muitas das vezes a gente se coloca em processos que muitas das vezes o Senhor ele não quer que nós passamos. Mas às vezes a gente passa pela nossa teimosia, pelo nosso orgulho, pela nossa soberba. Enquanto o Senhor hoje fala para mim e para você. Hoje eu quero entrar na tua casa, salvar a tua família. Eu não sei como você deixou os teus em casa. Eu não sei como é que está a sua casa, mas a proposta de Deus é salvação. Muitas das vezes o Senhor ele libera assim, cura. Às vezes o Senhor ele quer dar bênçãos materiais, bênçãos físicas, tantas coisas o Senhor ele quer fazer, mas hoje a proposta do Senhor é salvação para a sua casa. Entenda essa palavra, irmão, entenda, é salvação para a tua casa, é algo muito maior. O Senhor ele sabe realmente do que a gente precisa, mas a necessidade hoje é que nós levemos salvação para a nossa casa, para que a gente não venha perder os nossos. E a nossa conduta, como é que tem andado? Como é que eles têm visto o seu proceder? Como está sendo o seu caminhar? Qual é o testemunho que você tem dado lá? Muitas das vezes, irmão, já falei aqui, não vai ser o irmão ou a irmã que vai levar a salvação, não. Muitas das vezes é você mesmo. É o seu modo de agir, é o seu modo de se comportar que vai levar a salvação para o seu lar. Né? É a transformação que ele vai ver, que eles vão ver na tua vida. Outrora você era algo, mas hoje o que você tem feito para exaltar o nome do Senhor lá dentro da tua casa? Será que eles têm visto a presença de Deus na tua vida? Porque é somente assim, irmão, que o Senhor, né, pode fazer algo lá na tua casa, através da tua vida. Então não se omita, né? O que tiver que fazer, irmão, se for pedir perdão, se for, irmão, né, muitas das vezes a gente tem dificuldade disso, de se arrepender mesmo dos nossos pecados. Irmão, se arrependa enquanto é tempo, porque é chegada a hora, irmão. O tempo está se findando, né? Quantas mortes têm acontecido e a gente já não sabe qual vai ser o dia de amanhã. Então, por isso eu novamente falo para os irmãos, é tempo de se arrepender, de se prostrar diante dele. Aprenda com Zaqueu. Zaqueu teve uma atitude, irmão, de romper a barreira, de romper algo físico, né, que ele não podia. Ele se esforçou para poder estar perto de Jesus, né? E quando ele esteve perto de Jesus, ele não perdeu a oportunidade. No primeiro momento que ele teve, ele, né, se arrependeu e assim ele conseguiu as bênçãos do Senhor para sua casa. Então, não hesite, irmão, em fazer o querer do Senhor, porque Ele tem muito mais para te oferecer. Ele tem muito mais para te dar. Aleluia. Eu tinha escrito algo aqui. O primeiro passo que você deve fazer é reconhecer que precisa ser mudado. E como é difícil, né? A gente reconhecer. Muitas das vezes, a gente olha para o irmão.
A gente sabe do defeito do irmão. Mas quando é conosco, irmão, que a gente olha no espelho e a gente fala assim, realmente, eu preciso ser mudado. E o primeiro passo, irmão, para você levar a salvação para a tua casa, é ser mudado. É querer ser mudado. Muitas vezes a gente terceirizamos a culpa, colocando em outras pessoas, às vezes colocamos em circunstâncias, muitas das vezes em situações, né, que a gente vive desfavorável, achando que isso, irmão, é ali que está a culpa, mas não, a responsabilidade é nossa. A responsabilidade é nossa. Entenda, sua atitude hoje pode estar levando a salvação para a tua casa. Então, não deixe, irmão, né, de participar da ceia do Senhor. Se for preciso, peça perdão. Se for preciso, se arrependa. Mas tome uma atitude, porque o Senhor hoje ele se faz presente aqui. Né? O Senhor ele se encontra na casa. Então, não perca essa oportunidade que o Senhor ele tem te dado na noite deste dia. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.